Olá, amigos. É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa querida, Lar João Batista, onde sempre sou recebida com muito respeito, muita alegria, com uma capacidade de acolhimento muito grande que os amigos que a elaboram sempre nos destinaram. Então, no dia de hoje, em uma nova modalidade, nessa modalidade virtual, mas onde a energia do bem e da paz continuou reinando, nós estamos aqui em um reencontro para que possamos colaborar com um pouco do muito que temos a aprender. A proposta da casa hoje é para que nós possamos falar sobre o perdão. E falar sobre perdão não é nada fácil, uma vez que perdoar é um exercício que nós precisamos fazer com nós mesmos e nos depurar de muitos sentimentos negativos para poder entender essa proposta. Então, é um desafio falar no dia de hoje sobre algo que é tão necessário na nossa vida. Então, nós vamos aqui tentar bater um papo sobre essa questão e fazer algumas reflexões no grande educador de sentimentos, que é o Evangelho, nosso carro-chefe. A palavra perdoar vem de um termo latino que significa, da palavra perdonare, que significa libertar, significa deixar de controlar, deixar de que algo nos domine. E é muito característico, se nós formos relativizar o termo da palavra, né, o cerne da palavra perdonare, com o verbo perdoar. Porque perdoar é libertar. Perdoar é nos libertar. Nós temos uma ideia equivocada de que perdoar é libertar o outro. Mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E não é fácil esse exercício. Nós só compreendemos verdadeiramente o sentido de perdoar quando o fato que nos levou a um desconforto, quando uma situação que nos trouxe constrangimento, mágoa, ressentimento, volta à nossa memória sem que nos cause nenhum tipo de desconforto. Aí nós já entendemos o que é perdoar. Enquanto toda vez em que nos reportamos ao fato, temos algum sentimento que não é positivo, significa dizer que nós não diluímos, não dirimimos essa situação para conosco. E é necessário que nós façamos uma leitura, porque sempre nesses contextos de desconforto que nos causa ódio, revolta, nós sempre nos colocamos no lugar de vítima. E sempre o outro é o algoz. Então, para que nós possamos também fazer essa leitura, essa discussão conosco mesmo. Quem, nesse contexto, nesta discussão, verdadeiramente se liberta quando perdoa? Nosso elemento, nosso instrumento que vai nos dar uma visão e uma condição de entender muito bem o sentido de perdoar é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Neste capítulo desta obra fenomenal, codificada por Kardec, nós vamos ter os seguintes itens. Peço licença para ler. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. São todos os itens. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outro, divulgar o mal alheio. Todos esses são itens do capítulo 10, cujo nome, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Uma das bem-aventuranças ditadas por Jesus no Monte Tabor. E o que nós temos, amigos, de tão interessante, já para que possamos, fazer uma leitura
dessa bem-aventurados misericordiosos. Para sermos misericordiosos, é preciso que nós nos libertemos dos elementos do ego. E como é difícil nos libertar dos elementos do ego. E por que, Raimunda, você está dizendo isso? Porque o ego é algo que nos aprisiona. O ego é algo que faz parte da nossa constituição psíquica, é algo que faz parte da nossa formação, é algo que está no nosso contexto necessário, entretanto, ele não pode nos dominar. Porque quando nós nos deixamos dominar pelo ego, nós passamos a cultivar muito mais o egoísmo, olha que interessante, e nos condicionar a uma situação de mundo no qual somos mais importantes do que qualquer situação. Nós nunca fazemos essa leitura. Falamos muito da palavra ego, da palavra ego, da palavra ego, mas qual é o grande desafio para lidar com ele? É saber como lidar. O ego pode ser um instrumento de queda muito grande, porque nós nos sentimos super. E ao nos sentir super, nós acreditamos que quem está para além de nós não tem significado no contexto de mundo. E para ser misericordioso, eu preciso vencer os elementos do ego. Eu preciso entender que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos direitos, que todos nós vivemos em um contexto de mundo, com todos os desafios do mundo. Preciso entender que as provas que aí estão chegam para todos, inclusive para nós, que quando passamos por uma dificuldade não fomos escolhidos para sofrer, porque Jesus não nos elege para nada dessa situação. Nós passamos o que precisamos passar para depurar e nos melhorar enquanto pessoas, depurar aquilo que temos de difícil. Então vejam, todas essas, o que é que tudo isso tem a ver com perdão, Raimunda? Tudo isso tem a ver com o sentido de como eu estou no mundo, para eu entender o capítulo 10. Porque quando Jesus dita, né, os mandamentos, dita esse código de conduta, não são os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são de Moisés, na lei mosaica. Quando Jesus dita o código de conduta, nessa belíssima passagem do Sermão da Montanha, no qual ele fala das bem-aventuranças e traz esse capítulo 10, porque se nós observarmos, a primeira bem-aventurança, ele fala de ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, ele fala de que é bem-aventurado aquele que é o quê? O que é ser pobre de espírito? É trabalhar a humildade. Olha a inteligência do Cristo. Na 10ª, ele vai falar bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque receberão misericórdia, ou seja, aquele que sabe trabalhar também o quê? A compaixão. O que é trabalhar com paixão? Me colocar no lugar do outro. Nós falamos muito nos dias de hoje da palavra empatia. E curioso, nessas últimas pré-eleições para Casas Irmãs, este é um tema que tem sido muito trazido para que nós façamos discussões. Por que será? Primeiro, a necessidade de quem vos fala. Porque, como sempre gosto de trazer, o primeiro chamado é para quem está falando. E num contexto de mundo, num contexto nesse momento de pandemia, um contexto em que estamos tão fragilizados, tão adoecidos, com tantos medos, com tantas incertezas, nós precisamos nos irmanar. E este momento é muito interessante para nos dizer que todas as situações de dificuldade que aí estão chegaram para todos nós. Vejam que sabedoria da divindade, amigos. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Eu preciso me libertar dos elementos do ego. Eu preciso compreender que tudo que está no mundo chega para todos. E para trabalhar o perdão, como tem nesse item, veja que um dos itens do capítulo é reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, o momento é agora. E quem é o nosso pior inimigo, o nosso principal inimigo? Nós mesmos.
Como assim, Raimunda? Sim, porque eu me deixo dominar pelos sentimentos mais difíceis. Eu me deixo dominar pelos vícios morais mais terríveis que me paralisam. Eu me deixo dominar pelo orgulho, eu me deixo dominar pela vaidade, eu me deixo dominar pela cólera, eu me deixo dominar pelo egoísmo. E o que isso tem a ver com perdoar? Quando eu me deixo dominar por esses sentimentos, eu não faço o primeiro exercício, me auto-perdoar. Olha que interessante. A veneranda Joana de Ângeles diz que a culpa, o antídoto para a culpa é o perdão. Vejam, antídoto é aquele remédio que se usa para os principais venenos, né? A gente diz assim, qual é o antídoto que a gente pode usar para combater aí esse veneno desse animal aí, dessa cobra, ou de algum animal que transmita aí um veneno muito intenso que pode nos levar à morte. Aí o soro tal. Joana de Ângeles nos diz que o antídoto para a culpa, que é um sentimento que nos corrói, que nos destrói, e que muitas vezes a culpa vem atrelada a essas situações de desconforto que nós temos com o outro, ela diz que é o perdão. Veja só. Então, antes de perdoar quem quer que seja, eu preciso me perdoar. E trabalhar o auto-perdão é muito difícil. Por quê? Porque para eu trabalhar o auto-perdão, eu vou ter que me auto-reconhecer. Eu vou ter que reconhecer o que está me causando tanto desconforto comigo mesmo. E às vezes eu postergo. Às vezes eu prefiro viver na fuga de sentimentos. E eu transfiro. Aí vejam que neste mesmo capítulo 10 tem não julgueis para que não sejais julgado. Por quê? Porque ao transferir, eu estou o tempo todo apontando no outro sentimentos e sensações que eu não quero reconhecer em mim. Então é muito mais fácil eu dizer que alguém fez algo que não é o melhor, que alguém está contra mim, que alguém destruiu minha vida, que alguém, porque aí eu vou transferindo e postergando minha autocura. Porque é um processo de cura. Porque como esses sentimentos são sentimentos adoecedores, vejam quantos de nós desenvolvemos patologias graves e sérias, a exemplo do câncer, a exemplo de infecções virais terríveis, em função da nossa imunidade que cai e que baixa exatamente pelos sentimentos. Ah, que bobagem, isso não acontece cada vez mais, meus amigos. A medicina está compreendendo a importância do bom ânimo, a importância de um humor elevado. Mas, Raimunda, como manter esse bom humor sempre, com tantas catástrofes, com tantas situações difíceis, com tantos momentos de tristeza? Esse é o grande desafio, meus amigos. Todos nós temos momentos de tristeza, todos nós temos momentos de dificuldade, todos nós vivemos as dores da alma, mas o trabalho, né, diário é um exercício. Por isso que o perdoar é um exercício. O auto-perdão é um exercício. O processo de depressão, que muito tem nos abatido, e o professor Divaldo já disse em mais de uma preleção doutrinária, o que a espiritualidade traz, de que todos nós já vivemos algum momento de depressão, estamos vivenciando ou poderemos viver. Por quê? Pelo próprio processo nosso, psíquico, pelas nossas dificuldades, pelas nossas tristezas acumuladas, não expurgadas, não trabalhadas. O sentimento de tristeza é normal que nós sintamos. O que nós não podemos permitir que nos controle é essa tristeza prolongada. E aí precisamos ficar alerta, nos observar. Assim como os estados de euforia, que muitas vezes a gente confunde com a alegria. Olha como o Raimundo está sorridente, olha como o Raimundo está achando tudo maravilhoso. Muitas vezes o Raimundo está no processo de depressão, porque processos eufóricos também são processos depressivos. Está no processo de depressão, onde parece que está tudo maravilhoso, mas a máscara diante do desafio é constante. Tudo isso tem a ver com perdão? Tem. Porque se para melhorar, depurar todos esses estados eu preciso mergulhar em mim mesmo,
para mergulhar em mim mesmo, eu vou ter que entrar em confronto, no bom sentido, o bom combate, com essas situações que me paralisam. E aí, no exercício do perdão e do auto-perdão, nós vamos ter uma referência muito positiva, que é a reforma íntima, trabalhada na doutrina, porque qual é a proposta da reforma? É que eu me auto-trabalhe. Qual é a proposta da reforma? É que eu me espelhe com o que eu tenho de mais difícil comigo mesmo e dê um salto de qualidade. Não existe nenhum demérito em nos reconhecer em situação de vulnerabilidade, em situação de fragilidade, ao contrário. Agora, o que nós não podemos e precisamos trabalhar de forma contundente é a saída desse processo. E como é desafiador, porque tem momentos que parece que nós carregamos o mundo nas costas. Né? Parece que o mundo está desabando. Eu já ouvi diversas vezes essa fala de muitos companheiros, né? E já disse também em determinado momento da minha vida, o mundo está desabando na minha cabeça. E aí nós vamos nos lembrar também de Jesus quando fala do jugo leve, que o jugo leve, que também está no Evangelho, ele vem nos dizer o quê? Que nenhum fardo nos é dado acima do que possamos carregar. E para fazer o auto-perdão, eu preciso estar me debatendo, confrontando com todos esses pontos para me depurar, para fazer esta limpeza. Eu preciso me auto-perdoar, porque se eu não me auto-perdoo, eu vou ter muita dificuldade de trabalhar o perdão com o outro. E quando no capítulo 10 existe o item reconcilia-te com teus adversários enquanto está a caminho com eles, ou seja, nesta encarnação, neste momento, façamos a nossa parte de resolver nossas questões com quem temos alguma diferença. Aí nós dizemos assim, mas eu já fui lá, já pedi desculpas, já fiz um movimento, já conversei, e a pessoa foi agressiva, me disse que não quer saber, virou problema da pessoa. Aí já é uma questão dela. Se eu fui com meu coração limpo, se eu verdadeiramente levei uma mensagem de paz, se eu verdadeiramente estou tentando com esse outro construir uma relação positiva e ele não quer, aí é uma questão dele. O importante é que nós tenhamos a consciência de que fizemos a nossa parte. Mas não é fazer a nossa parte no sentido de, olha, Raimunda, eu já fui ali e já conversei com aquela pessoa. Pronto, já resolvi. Viu, Raimunda? Para convencer a Raimunda, ninguém tem que me convencer. Nem eu, Raimunda, que tenho diferença com alguém, fui lá e tentei, né, minimizar. Minimizar não é o melhor termo. E fui lá para resolver e o outro não quis. Eu não tenho que ficar olhando quem são os espectadores. Porque nós temos essa questão também. Vocês estão vendo que eu já fiz todas as tentativas? Eu já fui, eu já pedi desculpas, eu já falei do Evangelho, aí usamos logo o carro-chefe do Evangelho, né, para dizer que somos muito iluminados. Eu já fiz todo o processo e a pessoa não quer. Aí a gente começa uma ladainha, uma repetição de situações, e a dizer que nós somos muito bons e que o outro. Dizendo para alguém, tem que ter um espectador. Então eu não entendi qual é o processo do perdão. Não é esse o objetivo. Ter um palco onde eu faça todo um teatro e diga que eu fiz e alguém registre. Não. A proposta é que eu resolva com o outro, ponto. O outro não quis, é uma questão dele. Que eu tenha a minha consciência limpa, que eu possa seguir, que eu possa caminhar sem maiores frustrações. Que eu não fique nessa situação de e agora, e minha vida para em função do outro. Eu caminho. Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, quantas vezes já tivemos assim relatos de irmãos que chegam nas reuniões para nos dizer que tiveram uma dificuldade com alguém, que eles já caminharam, já esqueceram, e aquela pessoa que está, às vezes, ainda aqui encarnada, que vai, né, para os atendimentos de desobsessão, com as ideias fixas,
que a pessoa partiu e está perseguindo isso e aquilo, e às vezes aquele outro já esqueceu, já está caminhando, e chega e nos diz, diga a essa pessoa que pare de ficar me chamando, que pare de ficar me perturbando, porque eu já esqueci dele há muito tempo. Então, nós precisamos fazer essa leitura. O que é que eu estou fazendo nessa caminhada com esse adversário? E um detalhe, muitas vezes esses adversários estão no nosso seio familiar. Estão no nosso grande laboratório educativo, que é a nossa casa. E como lidar com tudo isso? Olha o desafio, meus amigos. Trabalhar muito os nossos estados psíquicos, trabalhar muito as nossas relações, não nos deixar dominar por sentimentos que não sejam os mais céleres, os mais puros. E que sentimentos puros são esses, Raimunda? Nós somos anjos, já alcançamos a angelitude, já somos perfeitos, como o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeito como perfeito é o Pai. Eu, particularmente, ainda não cheguei nesse estado e vou demorar muito. Mas que nós procuremos ser homens de bem. E o que é ser homem de bem? Tentar fazer o melhor que pudermos nessa encarnação. Tentar caminhar e fazer boas ações. Que é isso que vale no livro divino. Não é proselitismo, não é aquela situação de ficar botando nos grandes holofotes que eu fiz, que eu aconteci. Não, não é isso que Jesus nos pede, não. Jesus nos pede tranquilidade. Outro dia uma amiga me disse assim, pouco tempo, Raimunda, é tão difícil seguir Jesus. É muito difícil seguir Jesus. Eu disse, realmente. Sabe por que é difícil seguir Jesus? Porque Jesus é simplicidade. Jesus é humildade. Jesus não é nada desse arcabouço de tantas situações cheias de detalhes que nós, encarnados, construímos em torno dele. Que nós, encarnados, fazemos como se ele mandasse que nós vivêssemos em muitas situações de grandeza. Jesus é humildade, por isso a dificuldade. E por que temos dificuldade de trabalhar o perdão? Olha a misericórdia e olha o que eu falei anteriormente sobre o ego, porque verdadeiramente nós temos que ir depurando e trabalhando esses sentimentos em nós que não são os mais nobres. Porque para olhar para o outro, em quem eu tive alguma dificuldade de pedir desculpas, verdadeira desculpa, eu vou precisar entender que algo de positivo eu não fiz. E muitas vezes nós não queremos admitir as nossas fragilidades. Não queremos admitir que em algum momento tivemos um comportamento que não foi o melhor, que não foi o mais indicado, que não foi o mais aconselhável. Então, para perdoar, eu preciso fazer tudo isso. Peço licença para ler aqui um trecho do Evangelho, quando ele diz assim, primeiro item, perdoais para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está também em Mateus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhes exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Também em Mateus. Vejam só, né? Pedro, apóstolo do Cristo, fiel escudeiro, ele vai a Jesus e pergunta se seria apenas 7 vezes. E essa questão do número 7, que é um número cabalístico, e que na tradição da época tinha um significado muito forte, são 7 vezes? Jesus diz, não apenas 7, mas 70 vezes 7, ou seja, multiplique isso muitas vezes e não fique contando. Então, todas as vezes que eu tiver uma questão, eu preciso fazer esse movimento, porque é depurativo, meus amigos. Quantos de nós desenvolvemos câncer de estômago? Por que eu estou falando de estômago? Região do plexo solar, né? Região das emoções. São situações ali, ó, que às vezes nós vamos guardando mágoa, ressentimento, ódio, aquilo acumulado. Chega um momento que o corpo vai reagir de alguma maneira.
Quantos de nós desenvolvemos questões de labirintite? O que é que tem a ver, Raimundo? Labirintite, labirintite. O nervo labiríntico, o quê? Que tem a questão do equilíbrio, ele controla o equilíbrio, né? Ele fica numa região do cérebro, entre o ouvido e essa parte cerebral. Então, quantos de nós desenvolvemos essa questão? Porque a gente fica o quê? Ó, tonto. A gente perde o eixo. Por que isso? Devido a uma série de questões que passamos. Quantos de nós desenvolvemos dores intensas articulares? Conheço. Tenho vários amigos. Outro dia um amigo me falava, menina, tomando tanto remédio para uma suposta hérnia de disco, que não existia. Na verdade, intensa concentração de questões que ele vinha passando, onde na parte, né, lombar, principalmente na lombar, na coluna lombar. Então, a gente não para pensar sobre essas questões, porque nós ficamos muito nessa necessidade do remédio da farmácia para aliviar um sintoma e não a causa. Onde está a causa? Aí que precisamos buscar nas nossas questões o quê? Emocionais. O nosso campo mental, esse dínamo poderoso, que atrai energias de toda a natureza, que na lei de sintonia que se estabelece, nós coadunamos e nos aproximamos de irmãos na mesma faixa, tem tudo a ver com esse exercício do perdoar. Vamos olhar ao longo da história, meus amigos. Quantas questões, quantas guerras foram feitas pela vaidade humana. Uma boa lembrança aqui agora, né? As guerras acontecem por quê? Nações, né? Guerra de países, nações destruindo nações. E o termo nação significa pessoa. O termo nação significa gente. Às vezes nós utilizamos nação no sentido de país, mas a definição é no sentido de população, de pessoas. Então, assim, pessoas destruindo pessoas. Por quê? Por causa das vaidades particulares, pelo sentimento de que o meu país é maior e melhor na potência bélica do que o país X. E com esses sentimentos que nós vamos trabalhando, o ódio, a política do ódio, a disseminação da falta de amor, a disseminação de situações de desconforto, de destruição das relações, se estabelece tudo com o contexto do perdão. Nós não fazemos essa leitura de como o perdão é algo tão forte. Como o perdão, por isso Joana diz, o antídoto, olha que beleza a inteligência do Espírito. O antídoto para a culpa é o perdão. Por quê? Porque é um remédio que nos liberta. E quantos de nós carregamos culpas de uma série de questões nas nossas vidas? Culpa por uma relação mal resolvida. Culpa pela situação de querer estar, né, ser perfeccionista. Olha um problema aí sério nas nossas vidas. O perfeccionismo tem a ver com ego. Nós nunca pensamos sobre isso. Ah, não, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo organizado, tudo muito arrumado. Ótimo. A organização é fundamental. Senso de horário, respeito, questão de respeitar horário, de respeitar os lugares, de estar... faz parte de alguém que verdadeiramente respeita o outro, se autorrespeita, mas tudo com equilíbrio. Quando nós nos cobramos muito, que temos que ser, né, o primeiro, que tem que ser tudo muito certo, eu não me admito errar, eu entro em processos de culpa terríveis e eu adoeço. Isso tem a ver com perdão, Raimunda? Tem a ver com auto-perdão, porque eu me cobro muito, porque alguém vai me julgar. Alguém vai dizer, olha ali, a Raimunda falhou, Raimunda não foi aquela que nós esperávamos. Olha, a Raimunda está fazendo essa palestra, ela está procurando as palavras mais difíceis do dicionário, as palavras mais, né, céleres, e ela tropeçou ali na língua portuguesa. Ah, acabou a palestra. E o contexto geral? Onde fica? Né? Recentemente conversava com um amigo que trabalha, que entende muito das questões dos animais, porque ele é formado em zootecnia, e sempre trabalhou muito, tem fazenda, e sempre soube lidar muito com gado,
com cavalos, com todo esse processo de fazenda, de lidar com os animais e de administração. E ele passou por 2 momentos muito próximos, onde em um o cavalo estava com a pata adoecida, ele foi colocar um remédio e o cavalo deu um coice e ele bateu na sua face, assim, pela misericórdia de Deus. Foi numa região que quase foi perto do olho, ele poderia ter ficado cego, mas não foi, mas ficou assim, né? Teve um hematoma muito grande. Aí ocorreu isso, ele me ligou falando, e ele o tempo todo ele dizia assim, eu não sei como foi que eu errei. Eu não sei como foi que eu errei. Acostumado com o cavalo, eu não sei. E uma autocobrança, não ficou nada bem. Passado um pouco tempo, um mês e pouco, ele montando ao cavalo, acostumado a montar, e a sair, andar pela fazenda, por tudo quanto é lugar, ele caiu. Ele teve uma queda e teve uma situação assim de uma pancada muito forte na região do ciático. Precisou ir para o hospital e tal, mas está bem. E isso o abateu de uma maneira tão grande que ele, quando ele sumiu assim uns dias, eu disse, por conhecer, né? Eu disse, eu acredito que o problema não está tanto na pancada, que realmente incomodou muito, mas que já foi dirimida, está na culpa. A culpa, porque o que é que os outros iriam dizer de alguém que está acostumado a lidar com as questões de fazenda, acostumado a lidar com os animais, e num espaço tão curto, teve 2 episódios que não poderia acontecer com quem entende demais de fazenda. Adoeceu. Entrou em uma tristeza e uma melancolia profunda. Vejam, meus amigos, o que é a nossa cabeça. O que é esse dínamo que pode parecer assim algo... Não, que absurdo, não deixa de uma pessoa adoecer. Adoeceu. Adoeceu pelos elementos do ego. Por quê? Porque eu vou ser julgado. Alguém vai dizer, mas alguém que entende tanto de cavalos, tanto de fazenda, uma bobagem. Não foi uma bobagem, né? Foi um momento realmente que ocorreu o fato. Ah, poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi. E eu me martirizo. O companheiro outro dia contava de uma preleção doutrinária, nosso companheiro que faz muitas preleções e que trabalha com atendimento de consultório, psicologia, contava de uma paciente que estava há dias à base de medicamento, de tranquilizantes, porque recebeu uma mensagem no Zap e ela estava doente porque não tinha dado a resposta ainda que ela gostaria de dar à altura do que foi dito, adoecida tomando ansiolítico. Veja o que é que nós fazemos conosco. Isso tudo, meus amigos, tem a ver com ego? Tem. A gente não faz essa leitura, principalmente se a gente estiver envolvido no processo. Não. Veja bem, eu estou tentando, a gente está sempre colocando, né, desculpas. Para ser misericordioso, para entender esse capítulo 10, nós precisamos vencer todos esses elementos. E como é difícil. Como é difícil, é um exercício diário. Então, quando ocorre algo muito sério, falo aqui por experiência comigo, quando me ocorre algo que me tira, né, que me causa muito desconforto, eu faço o seguinte exercício, aprendi e venho exercitando. Eu eu respiro primeiro, vou digerir, digerir tem a ver com o quê? Como é que vai passar por aqui pelo plexo solar, né? Pelo gástrico. Vou respirar para depois fazer o movimento de resolver a questão. Porque com raiva, com ódio, com revolta, nós, às vezes, temos atitudes que depois nós mesmos nos arrependemos. E no arrependimento vem a culpa. E vem a culpa que vem outras coisas, a gente deprime. Então, observem como o perdão é um elemento muito importante para a gente trazer para a nossa vida e para estudar sobre ele. Vejam que nesse item também do capítulo 10 tem aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, atire a primeira pedra, aquela célebre passagem do Evangelho, né, da mulher adúltera, onde Jesus chega
né, ver todo aquele contexto, a mulher que está sendo julgada e seria apedrejada, que era um costume da época, numa sociedade patriarcal, cheia de preconceitos, como hoje ainda tem, a forma hoje, o feminicídio, que aí está. Vejam só, né, amigos? Nós estamos falando, que interessante, a época de Jesus, há mais de 2000 anos, práticas, né, que nós consideramos pouco evoluídas, e, no entanto, nós estamos no ano de 2020, século XXI, e o feminicídio nunca esteve tão em moda. Evoluímos em quê? Vamos fazer essa leitura, né? Então, nesse capítulo, daí do capítulo 10, tem esse item também, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele célebre episódio da mulher adúltera, onde estão todos condenando-a, porque a época, né, absurdo que a mulher tivesse cometido o adultério e a política que reinava era o apedrejamento. Então a mulher está ali no meio de toda aquela situação. Jesus chega na sua tranquilidade e olha para todos e de maneira inteligente, pedagógica, porque maior pedagogo da história, maior psicoterapeuta da história, sempre gosto de estar usando desses termos para falar de Jesus, é um ser excepcional que por aqui passou. O que Jesus faz? Olha para todos e lança a seguinte questão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. E quem de nós, amigos, não deve algo no cômputo do mundo? Quem de nós não tem atitudes e situações que nos envergonhamos de ter cometido em algum momento, ou que no momento agora estamos assim fazendo uma leitura de que poderíamos ter feito diferente? Jesus, de maneira pedagógica, era alguém que tinha autoridade moral para dizer, para ser autoritário, dizer mil e uma coisa, mas não. Ele faz a seguinte afirmação. Não é uma pergunta, não é uma pergunta com uma afirmação. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tinha, todos bebiam algo. E aí, ó, vão botando, cada um vai botando sua pedra ali no chão, saindo. Jesus olha para a mulher e diz: ninguém te condenou. Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, mude a sua conduta no mundo. Mude a sua forma de estar no mundo. Reveja os seus conceitos. Seja alguém que no âmbito divino, que no meio, que em todas essas situações de mundo está em com outro comportamento. Jesus deixa essa célebre situação para essa mulher, né? E ela fica ali olhando de dizer, né? Poxa vida, alguém me deu uma chance. Isso é o exercício do perdão. Esse é o trabalho de renovação. Então ele diz a ela, vai e não peques mais, ou seja, mude sua conduta, faça a sua leitura. Se você teve um equívoco, trabalhe o auto-perdão e não cometa mais o mesmo equívoco. Por isso é um exercício. Por isso é um trabalho todo tempo de renovação. Por isso é toda uma situação onde nós precisamos nos debruçar e nos olhar sem medo, sem constrangimento. Se eu me auto-reconheço alguém cujo egoísmo é minha chaga maior, excelente que eu já me reconheço. E eu não posso me condenar. Eu não devo ter uma atitude para comigo condenatória. Eu preciso ter comigo uma atitude de misericórdia. Olha o auto-perdão. Raimunda, você é muito egoísta. Reconheça que você é muito egoísta. O que é que você vai fazer com você mesmo? Para ir dirimindo, para ir mudando esse comportamento. Ah, e é mágico. Amanhã não sou mais. Não. Raimunda, durante anos, teve um comportamento egoísta que se solidificou por N motivos aí ao longo da estrada. Aí hoje Raimunda se reconhece egoísta, amanhã Raimunda acorda anjo de Deus. Não.
é um exercício. Um exercício que eu preciso ter paciência para comigo. Olha, outro item do Evangelho, a paciência. Então, eu preciso ter paciência para comigo, com as minhas inquietações, com as minhas frustrações, com as minhas questões de toda a natureza. E eu vou fazendo um trabalho de formiga. Hoje, eu preciso ser menos egoísta do que foi ontem. Amanhã, menos do que fui hoje, com leveza. Porque se eu entrar no processo de que não, olha, eu descobri que eu sou egoísta e eu tenho que mudar porque o Evangelho está falando, porque a Casa Espírita me disse, porque os obsessores vêm atrás de mim, aí eu vou ficar num processo de adoecimento terrível. Primeiro, não é para provar nada para ninguém. Eu não tenho que mudar minha conduta para provar para o mundo e para fulano. Não, eu preciso trabalhar comigo e tirar esse nome, inclusive, de prova. Porque quando eu tenho que provar, eu tenho que fazer. Eu tenho. Quando eu digo eu tenho, eu já entrei em processos adoecedores. Eu preciso. Eu preciso para a minha melhoria de qualidade de vida. Eu preciso para me levantar, respirar o ar puro e dizer que bom, Senhor, que eu estou vivo. Obrigada, Jesus, porque eu me renovo a todo dia. Obrigada, Mestre, porque viver é maravilhoso. Obrigada, Jesus, porque eu posso enxergar, eu posso falar, eu posso ouvir. Minha mente está alinhada para compreender os processos do mundo. Eu não sou alguém que estou com a idiotia, ou estou num momento de depressão, com ideias suicidas e questões dessa natureza. Obrigada, Jesus, pela prova maior que eu esteja passando. Eu estou conseguindo dirimir. E se estou nesses processos de depressão, de pânico, de transtorno de ansiedade, de questões de adoecimento emocional, que a tua misericórdia, Jesus, chegue até mim, para eu trabalhar o auto-perdão, para me libertar deles, porque eu sei que tu não me abandonas. Façamos esse movimento e vamos entender o que é o perdão. Façamos esse movimento e vamos nos libertar dos nossos padrões vibratórios negativos. Façamos esse movimento, trabalhemos o bom ânimo, não nos deixemos nos abater por notícias drásticas, notícias de violência, notícias que contaminam o nosso psíquico. No momento em que tiver essas situações, nos recolhemos para fazer uma oração. Isso não é fuga. Já ouvi muito isso. Você está fugindo dos problemas no mundo? Não, eu estou me preservando e orando para que esses problemas melhorem. É outra situação que a gente precisa trabalhar com a gente. Não, eu tenho que estar aqui, ouvindo, porque todo mundo está ouvindo. E se eu não ficar aqui na frente da televisão ouvindo, eu sou uma pessoa alheia à realidade. Quem disse isso? A informação pode chegar até mim de muitas maneiras. E eu preciso entender o meu estado do momento para ver se eu quero ou não me contaminar por determinadas situações e se eu estou num bom momento para estar ouvindo determinadas questões. Olha o perdão. Olha o auto-perdão. O que isso tem a ver com libertação? Se auto-perdão é libertação, eu me liberto, inclusive, desses traumas, dessas situações que me aprisionam, que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu preciso ser. Ser quem? Alguém melhor comigo mesmo. Eu preciso me entregar à divindade que me acolhe, que me ama. Eu preciso acreditar que existe um anjo guardião, que eu posso me reportar e pedir um conselho. Me ajude, meu irmão, em um momento de tanta dificuldade. Dai-me sabedoria para entender as questões do mundo. Agradeço ao convite dessa casa querida, que sempre nos convida, nos acolhe, que sempre nos dá a oportunidade do trabalho. E esses amigos aí queridos, trabalhadores da casa, minha querida amiga Joenira do Departamento Doutrinário, que sempre faz esse movimento de convite, a Bel, que elabora aí, né, com toda aquela força e aquele jeito de comando, né, e com uma pessoa com essência muito bacana, a todos os trabalhadores que aí atuam há muitas décadas. Obrigada pelo convite. Parabéns a essa casa que, né, vem fazendo aniversário, e dizer da minha alegria e da minha satisfação no dia de hoje de ter trabalhado os meus estados também, porque a cada momento que nós somos convidados, nós somos os principais beneficiados. Para concluir,
gostaria de deixar uma mensagem do livro do irmão José, Vigiai e Orai, e a mensagem que nos diz o seguinte: não te seriam difíceis, é o título da mensagem, não te seriam difíceis o respeito para com os teus semelhantes, o cumprimento das tuas obrigações, a prática espontânea do bem, o apoio àqueles que peregrinam ao teu lado, o sorriso de esperança aos tristes e oprimidos, a palavra de incentivo às boas obras, a honestidade em tuas atitudes, a fidelidade aos teus compromissos de ordem sentimental, a compreensão das faltas alheias, todavia, porque preferes viver complicando a existência na omissão deliberada ao dever e fugindo ao que te exigiria apenas o mínimo de sensatez, com espantosa facilidade te defrontas com as mais complicadas situações de sofrimento na vida. Portanto, meus amigos, o irmão José nos deixa uma mensagem renovadora de dizer: se nós praticarmos todas essas questões que ele disse aqui, com leveza, nada será difícil. O sacrifício mais pertinente, né, a Deus, o melhor, como ele diz aqui, o argueiro e a trave no olho, né? O sacrifício mais agradável a Deus é o quê? Essa nossa capacidade de libertação que o nosso companheiro nos trouxe aqui nesse último momento. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa, desejando a todos muita paz e dizendo que todo esse momento vai passar. Acreditemos em Jesus, na espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da casa, em todos os espíritos que laboram no bem, porque verdadeiramente tudo passa. E este momento também vai passar. E me despeço dizendo até breve, porque tenho certeza que nos encontraremos muito em breve. Muita paz, que Jesus nos abençoe.